Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha de número 1 aí do nosso processo seletivo do PISM de 2017. Uma questãozinha que vai pegar um pouco aí de decoreba mesmo, vai pegar um pouquinho aí se você sabe, né, características das funções inorgânicas, indicadores ácido básico, se conduz corrente elétrica ou não, enfim, são alguns pontos para você ser capaz de identificar, baseado em umas alternativas, qual substância se encontra dentro daquelas características. E para você compreender esse vídeo muito bem, questão detalhada, a gente não está preocupado só com o gabarito aqui, vai ser resolvida com calma, te dando dicas. O que você tem que fazer para conseguir compreender muito bem? Você tem que deixar o seu like nesse vídeo, é o seu like, jovem, que vai garantir a sua aprovação. Brincadeira, né, pessoal? O seu like vai dizer pro YouTube que o vídeo é legal, vai dizer pra mim que você tá gostando. E aí, isso me motiva a continuar gravando mais. Mas é assistir essa resolução e fazer para que você possa aprender. Isso sim vai garantir a sua aprovação, beleza? Então fica por aqui, você já sabe que nós falamos de química é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só então, pessoal, o que essa questãozinha diz pra gente, né? Uma questãozinha número 6 aqui, a primeira questão de química da prova. Um estudante foi ao laboratório e realizou uma série de experimentos para identificar um determinado composto químico. As observações sobre esse composto estão descritas abaixo. Então observa bem, né? Ele deu 4 observações. Ele falou que possui propriedade corrosiva, possui alta solubilidade na água, o papel tornassol ficou vermelho em contato com ele, e apresentou condução de corrente elétrica quando dissolvido em água. Baseado nas observações feitas pelo estudante, pode-se afirmar que o composto analisado é. Essas questões, pessoal, elas são padrão, não é? Desse perfil, para você identificar, para você saber o que essas observações estão te contando. Ela vai envolver alguns aspectos, por exemplo, ser solúvel ou não na água, né? Para quando se dissolver na água, produzir corrente elétrica. Então, se a espécie não for solúvel na água, não serve. Se ela vai mexer com esse indicador, né, ácido básico, ali, o papel tornassol ficou vermelho, se ele é corrosivo ou não. Então, primeira coisa que a gente tem que estar em mente, né, o que você precisa para compreender essa questão? A gente vai estar falando aqui, pessoal, e vamos estar utilizando, devido a propriedades corrosivas, e mexer com o papel tornassol, ele vai estar dando a ideia para a gente das nossas funções inorgânicas. Então, ele vai falar com a gente aqui das nossas funções inorgânicas. Pessoal, para a gente relembrar rapidinho, né? Quais são elas? São os ácidos, a gente tem aqui as bases, temos também os óxidos e temos também os sais. Como é que eu identifico um ácido, pessoal? Macete, tá? Então aqui, ó, ácido de Arrhenius, o modelo mais simples para poder te ajudar. Ele é sempre hidrogênio mais alguém. A sua fórmula molecular vai ter sempre essa cara. Então, quando você olha aqui, ó, olha o composto A, hidrogênio mais alguém. E esse alguém, na maioria das vezes, não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes, esse alguém aqui é um ametal. Então, hidrogênio mais alguém, a gente já identifica que esse primeiro composto ele é um ácido. Não tem para nenhum outro aqui. As bases, pessoal, como é que a gente identifica uma base? Ela é sempre alguém mais OH, né? Até a fórmula molecular dela, você vai fazer o chamado escorrega, caso você queira identificar a sua fórmula. Na maioria das vezes, esse alguém é um metal seguido da hidroxila. Tem que ser sempre assim? Não, existem bases aí que não tem um metal dessa forma. Hidróxido de amônio é o mais comum de todos. Quando você olha aqui, ó, você já identificou que o composto B é uma base. Então aqui é um ácido e esse cara é uma base. Já são algumas dicas. Lembra você que aqui eu estou resolvendo, estou interpretando, estou vendo o que a questão está me dando, o que eu vou puxando de conhecimento aqui, né? Aproveitar para fazer uma revisão com você do tema. Esse é o objetivo aqui. Não é só o gabarito você acha no site do FJF mesmo, bem rápido. Os óxidos, pessoal, são alguém
seguido do oxigênio. Então, o óxido sempre tem essa cara aqui, a carga do elemento e um oxigênio. A gente não tem nenhum óxido aqui. E o sal, ele basicamente, né, não se encaixa, não tem uma fórmula fixa. Ele é o fruto de uma reação de neutralização. Uma reação de um ácido e uma base. Então, pode ter vários tipos de sais, não vou aprofundar, mas eu acho que o mais comum aqui é o... Deixa como sais aqui. O cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, como é chamado. E aqui a gente tem outras espécies. Então, aproveitei para fazer primeiro essa lembrança. Por quê, pessoal? Olha só, deixei aqui um macete para vocês que é importante. Uma comparação entre ácido e base. Já que ele já falou de indicadores, vamos relembrar rapidinho. Ó. Os ácidos têm sabor azedo, a base tem sabor adstringente ou cáustico. O ácido é fácil, né? Lambe o limão ali que você vai saber. A base você não vai pegar só da cáustica de cozinha ali, desentupir, o pessoal usa muito para poder pôr na boca. Come uma banana verde, super gostoso, você vai saber o que é algo adstringente. Parece que é só a boca que está sendo engolida. Os ácidos, eles ionizam em água, a base sofre dissociação. Então, tanto o ácido quanto a base vão gerar espécies que vão conduzir corrente elétrica, né? Olha só, os ácidos normalmente são compostos moleculares, as bases são compostos iônicos. Aqui não veio ao caso, o exercício não deu essa dica. O ácido mantém a fenolftalina incolor, a base torna a fenolftalina vermelha ou rosa, que é o mais correto. E olha só aqui, ó, papel tornassol azul. Né? O ácido deixa o papel tornassol rosa ou vermelho, enquanto a base deixa o papel tornassol azul. Ele faz a mudança de coloração. Vou te mostrar aqui, ó. A gente tem aqui o ácido, tá vendo? O papel tornassol, um limão, por exemplo, uma laranja, o papel tornassol vermelho, e um sabonete básico, por exemplo, ele fica com a coloração azul. Essa é uma informação que ele queria. Coloquei isso aqui para te lembrar, não é? Escala de pH, o 7 ele é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 ele é básico. E dos indicadores, Arthur, precisa saber isso? Precisa, cara. O papel tornassol ele é rosa no meio ácido, azul no meio básico. A fenolftaleína fica vermelha ou rosa em meio básico e incolor no meio ácido. Tem que saber sim, tá, pessoal? Não tem como fugir disso, não. Tem algumas informações que você precisa. Agora, você vai ver que a nossa questão fica muito mais fácil. Olha só. Possui propriedades corrosivas. Isso é característica tanto dos ácidos quanto das bases. Principalmente desses dois. Então, isso já guia a gente para as alternativas letra A e letra B. Mas vamos com calma. Possui alta solubilidade em água. Pessoal, o I2, eu não comentei ele antes, eu comentei os 3 primeiros ali, ó. Ele é uma molécula diatômica em que os 2 átomos são iguais. Então, esse cara aqui, pessoal, ele é apolar. E se ele é apolar, ele vai apresentar alta solubilidade na água? Não. Né? A gente tem uma regrinha que é semelhante dissolve semelhante. A molécula de água é polar. Então, se esse cara é apolar, ele não vai ser solúvel. Mas, Arthur, o I2 ele é corrosivo? Nem preciso dessa informação. Eu já sei que ele não é solúvel na água. O CH4 é o metano. O metano, pessoal, se você for olhar a estrutura dele, né? Mas, Arthur, eu preciso saber montar isso aqui? Precisa, né, pessoal? Exemplo de geometria molecular, né? Quando você montar a estrutura de Lewis, você consegue chegar aqui. Eu gosto de dizer que esse composto tem 4 nuvens. O que é uma nuvem? Uma ligação simples, ou uma dupla, ou uma tripla, ou um par de elétrons. Ele tem 4 ligações, 4 nuvens e tem 4 ligantes. Quando isso acontece, a gente diz que esse cara tem uma geometria tetraédrica. E ele é um composto apolar. Número de nuvens, 4. Número de ligantes iguais, ó, 4. Então esse cara também ele é tetraédrico e ele é apolar. Então a letra E não serve. Ficamos entre esses caras aqui, bem tendenciosos a letra A e a letra B. O papel tornassol ficou vermelho em contato com ele. Aí resolveu o problema, né, pessoal? O cloreto de sódio ele é um sal neutro,
né? Ele não tem caráter ácido nem básico, porque ele é formado da reação de um ácido forte e uma base forte. Ele é exatamente a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, formando NaCl mais água. Então, toda vez que o sal é formado de um ácido forte e uma base forte, ele é um sal neutro. Então, ele falou que o papel tornassol fica vermelho. Quem que deixa o papel tornassol vermelho? O ácido. Então, a resposta certa fica sendo a letra A. Esse é o nosso gabarito, essa espécie aqui. E vai apresentar condução, vai conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água. Porque um ácido, pessoal, HCl, quando entrar em contato com água, ele vai gerar H+, Cl-, que são eletrólitos, vai formar uma solução eletrolítica e aí sim vai conduzir corrente elétrica. Então, fiz uma pequena revisão com você aqui, me estendi um pouquinho para trocar uma ideia, te mostrar alguns pontos que são importantes, você saber de comparação. Essa tabelinha aqui, pessoal, ela é muito útil mesmo, tá? A gente tem, características de ácido e características de base que são muito cobradas em vestibular. São falados de sabor, são falados aí se conduz corrente elétrica, se é iônico, os indicadores, né, se fica rosa, se fica vermelho, e as suas principais reações, se reage com água, o que, que acontece. Então, essa tabelinha é um bom macete, é uma boa dica, relembrei aqui o pH com você, são principais, tornassol e fenolftaleína são muito importantes, tem que saber para a prova, não dá para poder ir para uma prova de vestibular sem saber o comportamento desses dois caras frente a indicadores aí ácido e base. Beleza? Galera, eu vou deixar aqui em cima para você o convite para você ir lá no meu Instagram, né? Lá eu faço um trabalho paralelo, tem vídeos de experimentos, né, de curiosidades, dicas, mapas mentais, tem um conteúdo muito maneiro lá, que vale muito a pena você dar uma conferida, tenho certeza que vai te ajudar. No mais, não esquece de deixar o seu like aqui, um comentário. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!